Olá, está começando agora mais um programa TV em Revista. O Parlamento Paulista homenageou o engenheiro Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer e considerado um dos maiores incentivadores da indústria aeronáutica mundial. Vamos conferir. Coronel da Aeronáutica, engenheiro militar formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Osiris Silva é um dos responsáveis por colocar o Brasil entre os países que se destacam no cenário internacional da aviação, além de contribuir para a indústria aeronáutica e aeroespacial no mundo. Eu quero agradecer muito a concessão da homenagem, que segundo me consta é uma homenagem muito raramente concedida. E eu fico muito contente com isso e muito grato. Osiris Silva nasceu em Bauru, interior de São Paulo. Liderou a equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante, o primeiro desenvolvido e produzido no Brasil. Em 1969, liderou o grupo que promoveu a criação da Embraer, que deu início à produção industrial de aviões no Brasil. Presidiu a empresa até 1986, ano em que passou a presidir a Petrobras, cargo que ocupou até 1989. Em 1990, assumiu o Ministério da Infraestrutura. Em 1991, retornou à Embraer, quando atuou na condução do processo de privatização da empresa. Parabéns à deputada Letícia Aguiar pela iniciativa. Toda homenagem a esse herói vivo do Brasil é pouca. O nosso querido brigadeiro Osiris Silva é uma referência mundial na aviação. De 0 a 100 em 50 anos, do Brasil, que importava tudo, ele consegue fazer hoje, que é a terceira maior fábrica do mundo e a líder mundial em alguns segmentos de aviação. Portanto, nós estamos diante aqui de um ícone. O povo que não conta a sua história é fadado ao esquecimento. É uma linda homenagem, uma honraria importante ao nosso comandante e o pioneiro da Embraer. Para nós, muito acertada essa homenagem. Osiris Silva é um nome que está na história do Brasil. Não só entrou na história do Brasil, como está para a história do Brasil. Então é um motivo de muito orgulho eu estar aqui nessa noite, não só prestigiando, como também dando os parabéns a essa pessoa que, não só pelo que ele fez na Embraer, por ter sido ministro, mas por tudo que ele fez pela Força Aérea e pelo Brasil. É uma pessoa que deve ser lembrada sempre como um dos grandes homens do Brasil. Parabéns a todos aí. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, proponente da homenagem, nasceu em São José dos Campos, cidade considerada a capital da aviação brasileira, que conta com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e com a sede da Embraer. Eu tive a oportunidade, como parlamentar eleita, de poder homenagear um homem que fez a diferença, não apenas em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo e no Brasil e para o mundo, né? Porque ele realmente iniciou, né, dentro da indústria aeroespacial, dentro da aviação, uma história muito brilhante e muito vitoriosa que merece ser reconhecida. Entre 2012 e 2016, o número de brasileiros que se autodeclaram negros aumentou 14,9% no país. No mesmo período, também cresceu a quantidade dos que se consideram pardos, enquanto diminuiu o percentual de brancos na população. A Assembleia Legislativa de São Paulo discutiu a situação da população negra no Brasil. O debate aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Os desafios da população negra no Brasil foram discutidos pelo Fórum Intelectualidade Afro-Brasileira na Alesp. O órgão, fundado em 2012, com mais de 20 mil membros ativos, busca mudar a realidade do negro no país. Mari é professora da Rede Municipal de São Paulo. Na educação, ela diz que ainda há muito que avançar. O mito da democracia racial caiu por terra. Nós temos hoje ainda nos bancos escolares, que é meu campo, porque eu sou professora da rede pública, um número muito pequeno ainda de homens e mulheres negras alcançando anos de escolaridade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente na universidade. Então a gente tem que desenvolver políticas públicas e políticas de Estado que consiga reverter esse quadro, colocando mais de 54% da população autodeclarada negra e afrodescendente nos espaços de poder e decisão. Na cultura, na educação, na saúde e em todos os espaços aonde habitação, saúde, aonde a gente ainda tem sido subjugado e não tem respeitado o direito público e alienável, que é a questão da Constituição e os direitos e a efetivação desses direitos. O que especialistas dizem é que com a ausência da educação, a violência tende a aumentar.
Estudos do Atlas da Violência apontam que em uma década subiu 23% o número de homicídios contra negros no Brasil. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, em 2016, de todos os homicídios que aconteceram no país, 71% das vítimas eram negras. Uma realidade que, segundo o comunicador Ade Júnior, persiste. Para ele, o Brasil enfrenta um genocídio. Quando a gente está falando do racismo estrutural e do genocídio, nós não estamos falando de opinião. A gente está falando de números, dados e fatos que existem e que a gente precisa colocar à mesa para que o Brasil possa fazer uma discussão muito séria e pautada, principalmente em como nós vamos trazer de forma bem clara como nós vamos acabar com esse tipo de realidade para os negros no Brasil, principalmente os negros periféricos. Portanto, é uma realidade que isso aconteça no Brasil e nós temos como objetivo, através de palestras como essa, debates como esse, fazer uma discussão bem séria mesmo sobre como nós vamos ler esses números, trazer esses dados à população e principalmente combater o racismo estrutural que se mostra aí através desse genocídio que acontece no nosso país. A deputada Érica Maluguinho, do PSOL, diz que é preciso ter um olhar de igualdade social para negros e para a população LGBT. Nossa missão dentro dos espaços institucionais, como assembleias legislativas, enfim, a sociedade civil também, é de construir um projeto de reparação em relação a esses grupos que foram, enfim, inferiorizados e ainda amargam índices terríveis, a qual a violência incide, a qual a precarização também incide. Enfim, acho que é pensar sobre reparação, e isso é sobre LGBTs e negros, mas é para a sociedade como um todo, porque se essas populações, que são as maiores vítimas, que são as mais precarizadas, estiverem em outra condição, consequentemente isso se tornará, a sociedade, o Estado, a cidade se tornará bem para todos. A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, estuda a criação de um polo internacional para o desenvolvimento sustentável. A medida foi apresentada pelo reitor da universidade, Marcelo Nobel, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, presidida pelo deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo. O chamado Hub, espécie de shopping da inovação que reúne empresas de base tecnológica e também potenciais investidores, que deve ser implantado no município de Campinas, é de iniciativa da Unicamp e deve contar com a participação da PUC Campinas. O vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado professor Kenny, do Progressistas, propôs colaborar juridicamente com a universidade para a elaboração de um projeto de lei. Ali seria, de certa forma, um laboratório de uma cidade eficiente, respeitando o meio ambiente, utilizando energia de forma inteligente, sustentável, elaborando pesquisas, e isso poderia servir de referência para todas as outras gerações, né? Repensar nossa forma de ter cidades sustentáveis pelo país. Então, esse é o papel da universidade, né? Propagar conhecimento, e eu acho que isso seria importantíssimo para o nosso país. O reitor da Unicamp prestou contas à comissão sobre sua gestão no primeiro semestre de 2019. A deputada Marina Elou, da Rede, colocou o seu mandato à disposição para debater propostas de financiamento da universidade diante da possibilidade de uma reforma tributária. Eu acho que é uma iniciativa louvável da Unicamp em relação à criação de um programa de um distrito sustentável, com zona livre de conhecimento, com integração entre os diversos entes. É um projeto que pode ser muito, muito inovador e referência, e a gente se colocou à disposição da Unicamp enquanto mandato para construir um modelo jurídico e uma institucionalização desse programa em conjunto. O presidente da comissão, deputado Sérgio Vitor, do Novo, disse que vai acompanhar a situação dos recursos que a Unicamp destina aos seus 4 hospitais conveniados ao SUS e que comprometem cerca de 20% dos recursos da universidade. Ele também se colocou à disposição para formar uma subcomissão de apoio ao Polo para o Desenvolvimento Sustentável. A LESP tem um papel importante de acompanhar e tirar qualquer eventual barreira ou regulatória ou problema que eles tenham para fazer essa interface com o Estado, para que isso ande logo, né? A gente está falando que isso tem um potencial de não só desenvolver a região, mas desenvolver pesquisa, produtos que podem mudar a vida e o desenvolvimento do nosso Estado, né?
O reitor da Unicamp agradeceu o apoio dos parlamentares para a criação do polo que está sendo chamado de Zona Franca do Conhecimento. Eu acho espetacular, tudo que a gente queria, realmente a participação da Assembleia de uma maneira muito efetiva. A gente já tem conversado com o governo do estado, com a prefeitura de Campinas, as prefeituras da região, e certamente a presença e a participação da Alesp será fundamental para trazer inovação, ideias novas e transformar essa ideia que é tão nova, tão interessante, realmente em algo concreto. O reitor também disse que os parlamentares serão informados sobre as negociações com a Secretaria de Estado da Saúde, sobre os repasses para os hospitais. A gente tem 4 hospitais que têm financiamento do SUS, eles funcionam 100% SUS, mas hoje o SUS cobre apenas 1/3 dos gastos desses hospitais. O resto é a universidade que está realmente financiando. E está deixando a situação bastante complexa dentro da universidade, mas a gente tem discutido e conversado com a Secretaria de Saúde para equacionar essa questão. O Parlamento Paulista lançou o projeto Jogando contra o Câncer, uma campanha de abrangência nacional que alerta contra a doença. O projeto vai contar com uma partida de futebol solidária entre celebridades e jogadores famosos. As deputadas Valéria Bolsonaro e Janaína Pascoal, ambas do PSL, apoiaram o evento. Segundo o presidente do Hospital do Câncer em Barretos, em 2050, de cada 2 pacientes, 1 terá câncer. Isso causa problemas sérios, como custos para o tratamento da população. Há uma defasagem um conceito, uma cultura totalmente errônea na concepção do que é câncer e do que é saúde de alta complexidade, o que é saúde geral. Eu tenho toda a cadeia na mão, primária, secundária, terciária. Terciária inclui o câncer também, mas entre o câncer e a saúde geral de alta complexidade, uma Santa Casa de alta complexidade e hospital de câncer, ambos recebem a mesma tabela e um custa 20 vezes mais que o outro. Nos últimos 20 anos, o aumento do número de casos de câncer na população entre 20 e 49 anos chamou a atenção de especialistas. De acordo com o Observatório de Oncologia, o maior percentual foi de câncer de útero, que subiu 4,2%, seguido por mama, com 2,5%, e cavidade oral, com 1,2%. 2 fatores contribuíram para esses números: a falta de acesso à informação e aos tratamentos. O anúncio de uma frente parlamentar de combate ao câncer em Brasília foi motivo de muita comoção entre os presentes. O anúncio foi feito pela deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL. Fazer uma frente parlamentar tem que ter um número de assinaturas, então iniciar a busca de assinaturas de maior número de apoios dentro da Câmara dos Deputados para que a gente possa lançar essa frente parlamentar para conversar com essa frente parlamentar aqui na Alesp, e assim a gente pode fazer um trabalho integrado, né? Não tem como se falar em saúde pública sem falar em integração, sem falar em soluções nacionais. Com o objetivo de unir o poder público, hospitais e a sociedade civil a fim de definir ações de trabalho em prol da luta contra o câncer, a deputada estadual Valéria Bolsonaro comentou sobre a importância de unificar políticas estaduais e federais. O câncer é uma coisa que a gente precisa juntar forças. Nós precisamos juntar o privado, o público, todos, porque nós temos voluntários, nós temos médicos, nós temos pesquisadores e os parlamentares têm que entrar nessa briga. Motoclubes do estado de São Paulo arrecadam e distribuem mais de 35 toneladas de alimentos por ano às entidades sociais. Saiba os detalhes no próximo bloco. Quando estamos em serviço, nos mais variados ramos, nós nos deparamos de vez em quando com algumas situações que põem em risco nossa integridade física, momentos de grandes confusões das quais poderíamos ter nos livrado se estivéssemos seguindo alguns conceitos ou cuidados. A Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho decide pela criação de um mês dedicado à prevenção de acidentes do trabalho. Confira na reportagem de Marcosuel Figueiredo. O projeto de lei complementar do deputado Coronel Telhada, que revoga um artigo do regulamento disciplinar da PM de São Paulo, foi um dos assuntos discutidos na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Segundo o autor do projeto, o texto atual fere o direito de ir e vir do policial militar. Esse artigo 26, ele consta no nosso regulamento disciplinar da Polícia Militar. E ele diz o seguinte, que qualquer militar da ativa ou da reserva poderá ser preso ou ser recolhido administrativamente incomunicável, ou seja,
Qualquer policial militar, se ele for acusado de um crime, mesmo sem provas, ele simplesmente, a bel prazer do grande comando, do comandante dele, ele pode ser recolhido 5 dias incomunicável. Isso fere totalmente a Constituição Federal, fere o direito de ir e vir do cidadão. A deputada professora Bebel, relatora do projeto, apresentou um voto favorável. Mas o vice-presidente da comissão, o deputado Márcio Nakashima, pediu vistas do projeto, porque disse que precisa fazer uma análise mais profunda do texto. Eu faço parte nós lançamos a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher e eu tenho recebido muitas denúncias de policiais, né, infelizmente, que agridem suas esposas e da forma com que o deputado Coronel Telhada me posicionou lá a questão do projeto, ele parece muito fácil, né? Muito fácil essa questão da prisão. E eu sei que não é. Eu vou fazer um estudo maior. Eu vou a campo, vou conversar com os praças, porque também parece-me que é uma situação dessas prisões mais voltada para os praças, né? E aí a gente vai chegar num denominador comum. Ao final da reunião, o deputado Coronel Telhada conversou ainda no plenário com o deputado Márcio Nakashima para detalhar melhor o projeto. 20 itens estavam na pauta de votação. Os parlamentares aprovaram 8, entre eles o projeto de lei que cria o mês dedicado à segurança do trabalho, o Abril Verde. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, só no ano passado, mais de 2.000 pessoas morreram no Brasil, vítimas de acidentes enquanto desempenhavam suas funções. O presidente da comissão, deputado Márcio da Farmácia, destacou que o mês dedicado à temática deve ajudar a combater os números de acidentes e mortes no trabalho. Essa casa jamais vai ir contra qualquer tipo que favoreça realmente o trabalhador e trabalhadora da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Porque a importância hoje dos votos passarem positivamente nesse projeto é justamente a dedicação, mostra a dedicação que nós temos como parlamentares com a classe trabalhadora. E você sabe que esse país passa por um aumento de desemprego muito grande. Mas nós aqui na Assembleia Legislativa temos a obrigação de ir corrente e junto para tentar gerar emprego e favorecendo sempre o nosso cidadão. Motoclubes do estado de São Paulo arrecadam e distribuem mais de 35 toneladas de alimentos por ano às entidades sociais. Os grupos foram homenageados aqui no Parlamento Paulista. O evento teve o apoio do deputado Márcio da Farmácia, do Podemos. Jaime é presidente do motoclube Os Ursos. São cerca de 40 integrantes que todos os meses pegam a estrada e rigorosamente fazem atendimento social. Ele disse que ao menos 80 quilos de alimentos para doações estão garantidos mensalmente. Mas esta é só uma parte da assistência social que o grupo faz. Tem também visita e doações para lar de idosos, atendimento a crianças e moradores em situação de rua. Atender essas pessoas na rua, em condições de moradores de rua, não só fazer a entrega, mas também pelo fato de você levar um abraço, ouvir a história da pessoa. Então isso não tem preço, né? Na questão da criança, a gente ajuda também uma instituição que abriga crianças com câncer. Então a gente faz a festa do Dia das Crianças e ajuda mensalmente também essas crianças. Integrantes de 26 motoclubes do estado de São Paulo, que juntos arrecadam 35 toneladas de alimentos por ano, foram agraciados com a medalha São Paulo, em evento promovido pela Associação Instituto Histórico Militar. O deputado Márcio da Farmácia foi representado pelo sargento Luciano Galesco, segundo suplente do partido. Tudo é envolvido, o fato de eles estarem fazendo o bem para a sociedade, e eles se identificam muito com o motociclismo, né? Que é uma cultura que nós sofremos até um certo preconceito, porque o pessoal vê assim, isso significa que nós todos somos iguais, perante a Deus, perante a sociedade, somos todos iguais. E no motoclube a gente se identifica muito através disso. Para participar destes grupos e clubes de motociclistas, é importante compartilhar valores como o espírito de solidariedade. Bilu criou uma comunidade de motociclistas que se comunica pelas redes sociais. O nome? As Calcinhas, uma brincadeira para chamar a atenção de moças e mulheres que se dedicam a um trabalho bem sério. Todos os meses, 8 instituições são beneficiadas. Que lindo o trabalho de vocês. Eu falei, não só meu, como de todos os motociclistas. Porque vários grupos de motociclistas, não só eu, como os que estão aqui, fazem trabalho social, sabe? E isso é muito gratificante, principalmente para mim. No Brasil, muito se fala em qualidade de vida nas empresas. Porém, ainda são poucas que investem na saúde dos funcionários.
Aqui no Legislativo Paulista, aconteceu a 21ª Semana da Saúde, idealizada pela Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor, promovendo testes rápidos da área física e mental. Vamos conferir. Todos os anos, nesta mesma época, o Hall Monumental se transforma num verdadeiro centro de saúde. O objetivo é um só: conscientizar o público sobre a importância de adotar comportamentos saudáveis. Os participantes aqui têm a oportunidade de fazer os testes rápidos, de glicemia e colesterol capilar, que não fazem diagnóstico, mas servem para uma triagem interessante em relação às doenças crônicas. Ao todo, são 8 estações, onde você descobre tudo o que está acontecendo com a sua saúde. O foco deste ano foi o índice de massa corpórea, ou melhor, o peso dos funcionários. A Semana da Saúde deste ano trouxe algumas novidades, como esse posto aqui de nutrição. E desta vez as profissionais vieram municiadas até com um prato feito do brasileiro. Esse prato tá certo? Então, é o nosso prato modelo, A gente monta ele no ambulatório. Então, metade dele a gente coloca de saladas e a gente fala para colocar os legumes crus ou cozidos, tanto faz. Aqui a gente tem todos os legumes cozidos e o tomate cru. E as folhas cruas também. A outra metade do prato tem que ser de arroz e feijão, um carboidrato, uma leguminosa e uma proteína. E uma proteína. Isso. E esse segundo prato verde aqui, todo colorido também, ele também passa esse mesmo tipo de informação, mas ele está mais diferente, né? Passa, mas a única diferença dele é o arroz, que ele é integral, mas as outras coisas também são compostas pela salada e pelo carboidrato, leguminosa e a proteína. Mais de 450 funcionários passaram pelas mãos dos profissionais e técnicos nos últimos 2 dias. Colesterol, glicemia, pressão. Quem veio aqui não deixou de fazer o teste. Nem eu. A Nara acabou me convencendo aqui a fazer o exame para saber sobre a minha glicemia, é isso? Isso. É só uma picadinha, não vai doer, né? Não, acho que não. É a pior parte. Deixa eu falar com o meu amigo aqui do lado. Ai! Não, mentira, não doeu não, gente. Ó, gente, acabaram de sair os resultados. Atenção, passei no teste. Passou. Para os mais estressados, uma estação de arte-terapia, que acabou revelando artistas no Parlamento Paulista. Você ter uma vida criativa tem tudo a ver com saúde mental e satisfação com a vida. A Semana de Saúde deste ano terminou, no mínimo, de forma inusitada, com uma caminhada e corrida de 3 quilômetros, com a participação de funcionários da casa e até de parlamentares, bem aqui, no Parque do Ibirapuera. A concentração começou no início da noite, com lotação máxima. Eu vou caminhar, por quê? Faz muito tempo que eu não corro. Eu corri muito na polícia, mas depois eu tive um problema com estresse, engordei, tá aí, joelho com problema. Mas emagreceu. Emagreci, mas mesmo assim não estou apto a correr. Há muitos anos que eu falo em sala de aula que o exercício físico ajuda o funcionamento da mente. E agora começaram a sair pesquisas acadêmicas, dizendo que é verdade. Então, a pessoa que movimenta o corpo, ela também está, vamos dizer assim, irrigando o cérebro. Tento me alimentar bem, fazer exercícios ao longo da semana, tenho uma rotina. Muitas vezes acabo saindo da rotina, mas no final de contas eu consigo, na média, manter uma boa frequência de exercícios, uma boa alimentação também. Nós temos feito um trabalho aqui dentro no esporte, tentar tirar as crianças da criminalidade através do esporte. Então, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa e espero que se repita mais vezes. Professoras voluntárias das escolas da Igreja Universal do Reino de Deus foram homenageadas aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes você vê depois do intervalo. Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios e Associações Intermunicipais, que tem por objetivo incentivar a troca de informações relevantes e experiências entre as prefeituras dos municípios paulistas. Eu fui conferir. O encontro aconteceu no auditório Franco Montoro da Alesp. O propósito da frente é incentivar o diálogo entre as prefeituras dos municípios do estado de São Paulo para que os gestores municipais se organizem em consórcios públicos para atender às necessidades locais e regionais. A união dos municípios chama-se consórcio. E o lançamento hoje aqui na Assembleia é de uma frente, de um conjunto de deputados que vai apoiar cada vez mais essas associações entre os municípios dentro do estado de São Paulo.
para respeitar ainda mais e fazer valer o imposto do cidadão. O consórcio em si, ele é uma ferramenta de gestão descentralizada, de convergência de interesses dos municípios e um ganho enorme para o desenvolvimento regional, para as teses e as demandas regionais e também, com isso, resolvendo as questões municipais. Autoridades e diversas lideranças do segmento estiveram presentes, entre eles o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. As soluções são compartilhadas, a otimização de recursos é fundamental e os problemas também são comuns, como um rio que passa de uma cidade e chega na outra, como a compra de remédios compartilhadas, barateando o custo, como a possibilidade de integração na segurança pública através de um sistema de câmeras e vídeo monitoramento. São todas essas soluções conjuntas que o incentivo e a atuação por consórcio pode trazer para a população que está nos acompanhando. Durante o evento aconteceu o lançamento do seminário estadual Boas Práticas em Consórcios Intermunicipais e também do livro Consórcios Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais, que tem o objetivo de explicar em termos práticos o que é e como funciona um consórcio, através de relatos com experiências de sucesso. O coordenador da Frente Parlamentar é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Para ele, a organização entre as prefeituras é fundamental para estabelecer prioridades e buscar soluções para saneamento, infraestrutura, energia, estradas e promoção à saúde pública. É uma forma, a meu ver, de modernizar a gestão pública no estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil. Então, a ideia de fazer a frente tem a ver com isso, com a nova onda que está vindo, que é o consórcio, que vem com força e vem, acima de tudo, para ficar. O voluntariado sempre em alta. Professoras voluntárias das escolas da Igreja Universal do Reino de Deus foram homenageadas em sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. Foi uma iniciativa da deputada Edna Macedo, do Republicanos. A Igreja Universal do Reino de Deus sempre demonstrou preocupação com o trabalho junto às crianças. Foi pensando nos pais e seus filhos, frequentadores dos templos da igreja, que há mais de 40 anos foram criadas as escolas bíblicas infantis. Jane Garcia, hoje coordenadora geral das EBIs, começou logo cedo como tia, nome carinhoso das voluntárias dessas escolas. Assim que eu cheguei na Igreja Universal, conheci a Palavra de Deus, fui batizada nas águas, no Espírito Santo. Então foi o primeiro grupo que eu vim participar dentro da igreja e fiquei até hoje. Para realizar o trabalho de educação cristã, a EBI conta com a colaboração de vários educadores. Hoje a Escola Bíblica Infantil está presente em mais de 120 países e conta com a colaboração de quase 50 mil voluntários. Periodicamente são realizadas reuniões e workshops para os educadores, sempre com o objetivo de melhorar a atuação pedagógica e espiritual. Todas as orientações são de como levar para as crianças a educação cristã através da palavra de Deus e de forma inovadora. Quem já frequentou esta escola sabe que o aprendizado é para a vida. A minha mãe chegou na igreja há 39 anos atrás e me trazendo na mão. Então eu participei da escola bíblica dominical, né? Então há 39 anos atrás eu era aluno da EBI. E 39 anos se passaram e hoje eu sou pastor e bispo da igreja. A iniciativa da homenagem foi da deputada Edna Macedo, do Republicanos, que fez questão de reconhecer o trabalho de humildade e voluntariado. Não é fácil cuidar de criança, tem que ter amor, tem que ter disposição, tem que ter paciência. E isso tudo elas têm demonstrado, assim, esse carinho para com as crianças. E daí você começa a formar na criança uma personalidade, um caráter diferente. Porque quando você incute na criança a palavra de Deus, ela consequentemente vai ser uma pessoa de bem, vai aprender a respeitar os mais velhos, vai aprender a respeitar as diferenças, as diversidades. Então isso é muito importante. Então eu considero assim uma parte muito importante da obra de Deus dentro da Igreja Universal. Nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!